Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. E hoje, gente, hoje certamente vocês já viram o tema do vídeo, já viram o título, já ficaram aí empolgados, já viram assim, oba, eu quero saber disso, porque esse é um tema, principalmente que todo mundo quer saber, não é verdade? Quando se fala em fofoca de casal, é uma fofoca que todo mundo quer saber, né? Não, ainda mais agora no mês de junho, né? Não, mês aí dos namorados, love is in the air, sabe? Everywhere I look around, né? E todo mundo quer saber. Aliás, por isso mesmo que eu trouxe esse tema, que é nada menos que o casamento à la Tinder de Dom Pedro II, sim, o nosso magnânimo, querido imperador Dom Pedro II, né? Mas antes de eu ir para o tema, só alguns avisos rapidinhos. Para vocês que acabaram de se inscrever no meu canal, muito obrigada. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos aí que vocês estão assistindo até agora. E para vocês que acabaram de chegar aqui de paraquedas aqui nesse vídeo, viram lá o casamento à latina de Dom Pedro II e foram lá ver qual é. Se gostarem do conteúdo, por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem, pessoal, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível e imaginável, para que o maior número de pessoas possível e imaginável saiba da história e das fofocas do Rio de Janeiro e do nosso Brasil varonil. É ou não é, pessoal? Porque, afinal de contas, como eu sempre digo, história é fofoca. É ou não é? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para o tema do vídeo. Vocês provavelmente devem estar se perguntando, né? Devem ter visto a miniatura, devem ter visto o título, devem estar falando assim, mas Amanda, como assim? Casamento à la Tinder de Dom Pedro II, ainda por cima, não tinha Tinder na época? Então como é que o cara vai ter um casamento à la Tinder? Calma, que até o final do vídeo eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que o casamento dele não deixa em nada a desejar para esses encontros de Tinder, Happening e esses aplicativos de relacionamento que tem por aí, né, pessoal? Então, sem mais delongas, bom, em todo casamento, certo? Existem, pelo menos na época dele, né? Que é nas antigas, né? E tal, pelo menos os casamentos assim que eram, como é que eu vou dizer, que eram mais assim públicos, né? E tal, porque outros tipos, não é que não houvesse, né? Uniões de diversos tipos naquela época, se é que vocês me entendem, né? Vou deixar aqui nas entrelinhas, mas essas outras ficavam meio assim, tinham que ser na encolha, né? Não tinha bem assim um casamento e tal. Mas isso aí isso aí é outro assunto. Mas os casamentos que eram assim públicos, digamos assim, que todo mundo sabia e todo mundo aplaudia e tal, viva viva, casaram, geralmente eram compostos de um noivo e uma noiva, certo? Então, sem mais delongas, vamos apresentar as duas partes deste nobre casório. Então, para isso, vamos lá, vamos pegar aqui vamos aqui, que eu sei que vocês gostam. E aqui está, minha gente, o nosso noivinho, tá certo? Dom Pedro II, nessa foto aqui, aos 20 anos de idade, ainda que, salvo engano, ele se casou aos 17, mas agora me fugiu se ele se casou com 17 ou com 20, mas foi por aí, bem novinho, certo? E falando em novinho, pessoal, Dom Pedro II chegou ao trono por causa de um golpe. Isso mesmo, foi golpe. O golpe da maioridade, né? Pensaram que fosse outro golpe? Não, claro que era isso. Estou falando de Dom Pedro II, como é que podia ser outro, né? Então, gente, Dom Pedro II, ele tinha apenas 14 anos quando subiu ao trono, quando foi coroado imperador do Brasil. Vocês aí, porventura, adolescentes que estejam assistindo tal, junto com seus pais, ou sem seus pais, não tem problema não, com a devida permissão dos seus pais,
por favor. Mas vocês que estejam assistindo aí, que sejam, por sinal, adolescentes, imaginem, dependendo da idade de vocês, vocês já estarem como imperadores ou imperatrizes do Brasil, ou daqui a pouco vão ser coroados. Pois é, né? Eu acho, eu com essa idade não dava conta. Eu agora, com 35 anos na cara, que eu acabei de fazer, não dou conta, e já sei que não dou conta, imagine com 14, né? Mas afinal, Amanda, como é que foi isso e tal? Bom, eu vou falar sobre isso com mais detalhes em outro vídeo, quando eu falar sobre ele como imperador, né? Então, aguardem e confiem. Esse vídeo aqui é mais pessoal mesmo. Fora isso, gente, Dom Pedro II sempre foi um menino, desde pequeno, assim, sempre foi muito melancólico, muito, assim, reservado, muito na dele, sempre foi muito controlado, né? Sempre foi uma pessoa muito controlada, muito, assim, ele não era dado a rompantes, assim, como era o caso do Dom Pedro I, tá certo? Como era ali o caso do Dom Pedro I, e, por sinal, precisamos de mais Dom Pedro II no nosso Brasil, é ou não é? E, bom, se agora vocês estão dizendo, Amanda, então quer dizer que você é monarquista? Esperem o vídeo que eu ainda vou falar sobre o segundo reinado, o Dom Pedro II, aguardem, confiem, que aí depois me digam se eu não tenho razão. Se não precisamos de mais Dom Pedro II, né? Mas voltando, pessoal, com 5 anos, ele foi... Dom Pedro I, que era o pai dele, teve que renunciar ao trono, abdicar, melhor dizendo, do trono de imperador, e foi para Portugal para ser rei em Portugal. E deixou o pobre menino de 5 aninhos, Dom Pedro II, aqui no Brasil, sendo criado por criados diversos, né, pela criadagem, enquanto o Brasil era governado por uma regência, até que ele tivesse a idade para governar. Primeiro Trina, a regência, e depois Una. Tá? Então, com isso, Dom Pedro II, ele sempre foi muito sozinho, tadinho, sempre sentia muita solidão, né? Sem pai, sem mãe, porque a mãe dele tinha morrido quando ele ainda era bebê, dizem que de desgosto, né? Por conta do comportamento de Dom Pedro I aí, né? Por sinal, para quem está aqui pensando, mas quem era a mãe dele? Você falou que quem sempre fica confuso em relação à família real e depois imperial brasileira. Bom, vamos lá. Dom Pedro II era filho de Dom Pedro I e Dona Leopoldina, tá? Neto de Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, e bisneto de Dona Maria I, a Louca, ou a Pia, para os portugueses que estejam porventura me assistindo. Dona Maria a Pia, era bisneto dela. Se bem que a sensação que eu tenho, posso estar enganada, é que os portugueses acompanham muito mais eles têm essas genealogias assim muito mais na ponta da língua do que nós brasileiros. Eu não sei não, mas eu tenho essa ligeira impressão, sabe? Se você perguntar para um português, fala aí a genealogia inteira, ele vai saber tudo, mas posso estar enganado. Mas voltando, pessoal, o que acontece? Então, além de ser muito sozinho, muito na dele, assim, de ser muito controlado e tal, essa última característica, talvez motivada pelo seguinte: ele tinha uma rotina diária hiper regrada, hiper rígida, ok? Que eu tenho certeza que muitas crianças hoje em dia não iam aguentar, iam ter uma crise. Iam ter um ataque tendo uma rotina dessa. Ele acordava 7 ou 8 da manhã todo dia, para você ter uma ideia, de 9 até 1 hora era estudos em casa, assim, que naquela época, principalmente considerando figuras nobres, né, reis, rainhas, barões, condes e etc., o estudo era em casa, o professor vinha em casa, era o tal do homeschooling, né? Então ele fazia os estudos dele, as lições dele e tal. 1 hora era a hora do almoço, aí de tarde tinha que ser controlado para ele não brincar nem dormir, e depois disso é que vinham exercícios diversos, né? E hora de dormir era 10 horas em ponto, e antes disso, oração e leitura.
todo dia. Então, vocês imaginem. Por isso, né, ele era um cara, assim, muito controlado, tudo que ele fazia era de caso muito bem pensado, né, não era nada igual a Dom Pedro I, que encasquetava e fazia, sabe? Ele era muito mais um Habsburgo do que um Bragança, né? Mas então, como ele foi coroado aos 14 anos, então lá para os 17 anos, 16 anos, está na hora de casar. Até porque, né, qualquer imperador, né, qualquer monarca, solidifica a posição dele como monarca quando produz herdeiros. E o casamento é meio que uma forma de dizer, ó, eu vou produzir herdeiros. Tá? É melhor do que se ele não casar, porque se ele não casar, aí que ele vai produzir mesmo, tá certo? Então, começaram, né, os conselheiros e tal, como em todo o casamento, começaram a investigar possíveis candidatas entre as princesas e entre a nobreza europeia. Só que, pessoal, assim, ele foi muito rejeitado, tadinho, né, como pretendente, antes que tivessem opções que realmente fossem possíveis para ele. Tá? E você deve estar pensando, mas Amanda, um rapaz assim tão bonito, né? Porque ele não era feio, vamos combinar, ele era bem apessoado, né? Fala sério, né? Um rapazinho tão bem apessoado assim, né? Ninguém quis, mas não era questão de beleza, pessoal. Lembrem-se, casamentos reais são geralmente arranjados e com interesses políticos, tá? E sem contar que depois de tudo que Dom Pedro I já tinha aprontado, de traições diversas, humilhações diversas, né? De sair por aí exibindo a Marquesa de Santos, né? A amante dele e tal, e ao que tudo indica, Dona Leopoldina morreu de desgosto, né? Então, claro que as famílias europeias estavam assim, eu casar minha filha com Bragança depois que aconteceu com a Maria Leopoldina é ruim, hein? Nem que a vaca tussa, né? Então, foi difícil, né, conseguir mas, enfim, conseguiram. Então, apresentaram para ele os retratos pintados, né? Claro, de 3 princesinhas, certo? E ele então olhou para os 3 assim, bem Tinder mesmo. Estão vendo aí a característica tinderiana do negócio? E ele escolheu então a que ele achou mais bem apessoada. Basicamente, ele pegou assim. Lembra do meu tablet velho de guerra? Estou pegando para mostrar. Ele pegou assim e arrastou para a direita, né? Como a gente faz. E deu match. Até que enfim, né? Inclusive, ele ficou tão empolgado, ele literalmente se apaixonou por um retrato, né? Ai, meu Deus, bons tempos, né? Então, ele ficou tão empolgado, mas tão empolgado, que ele mandou reformar o Cais do Valongo. Lembram-se, meus amigos, do Cais do Valongo? Se não, eu mostrei para vocês no vídeo sobre a escravidão no Rio de Janeiro, que vale muito a pena conferir por sinal. Vou deixar aqui para vocês. Então, pessoal, ele mandou reformar o Cais do Valongo, mas isso aqui, é claro, pessoal, é o Cais do Valongo hoje em dia. Então, para os que já assistiram, mas os que não custa lembrar, esse nível aqui mais baixo que vocês estão vendo, aqui assim, ó, com o calçamento em pé de moleque, né? E é bem característico que era como as ruas eram calçadas nos tempos coloniais, né? Isso aqui era o mercado de escravos, certo? Que a essa altura do casamento dele, salvo engano, já tinha sido desativado. Sim, não, salvo engano, não, já tinha sido desativado. Apesar de a escravidão ainda não ter sido abolida, mas o mercado já tinha sido desativado, né? Mas ainda vou falar sobre isso também, aguardem e confiem. Provavelmente na série Rio Uma História. Mas então, e esse nível aqui, pessoal, que vocês estão vendo, isso aqui também, essa parte assim um pouco mais altinha, mas que ainda não nivela com a calçada, né? Com o que seria a calçada, essa aqui
foi parte da reforma que Dom Pedro II mandou fazer. Essa coluna aqui com a esfera armilar também. Isso aqui ele também mandou colocar. Tanto que tem uma esfera armilar aqui, né, que é o símbolo da expansão do Império Português pelo mundo. Tanto é que bandeira de Portugal tem, tá certo? Brasão da família imperial tinha, né? Então ele mandou dar um tapa nisso daqui e foi um gesto romântico. Inclusive, para vocês verem, isso aqui, assim é que ficou jeitosinho, bonitinho para a chegada da noivinha. Tudo para agradar a noivinha, né, gente? Ai, gente, o amor é tão lindo. Oh, meu Deus do céu. Então você vê tudo que ele fez pela noivinha que estava chegando. Porque, é claro, né, gente? Mesmo que o mercado de escravos já estivesse desativado, esse ainda era o porto da cidade do Rio de Janeiro. Então, ele sabia que o navio dela ia atracar aqui. Então, ele queria que ela visse um porto assim, bonitinho, ajeitadinho, jeitosinho. E não um mercado de escravos desativado. Tá certo? Então, agora, né, sem mais delongas, vamos apresentar a noiva, certo? Então, o retrato que deram para Dom Pedro II, que balançou o coração aí do nosso jovem imperador, foi este daqui, né? Meus amigos, lhes apresento a futura segunda imperatriz do Brasil, Dona Teresa Cristina do Reino das Duas Sicílias. Pom, pororom, né? Então, mas o que acontece, né, gente? Digamos que esse retrato aqui não é lá muito honesto, não. Assim, não é lá muito preciso. Porque, bom, se hoje em dia, com rede social, Tinder, Happening e etc., a gente vê a pessoa assim, a pessoa já bota filtro daqui, filtro dali, filtro acolá, fora maquiagem, né? No caso do mulherio, na maioria das vezes, né? E a gente olha para a pessoa fica irreconhecível, a gente arrasta para a direita, aí a gente vai encontrar a pessoa, a gente fala, meu Deus, onde é que eu fui amarrar meu burro? Ai, mamãe, né? Imagina, então, naquela época, com um retrato pintado mesmo com tinta, óleo e etc. É óbvio que os pintores, né, faziam ali uma edição de fotos, um photoshopzinho manual, né? Mas aí ele ficou apaixonado pelo Photoshop. E, bom, esta outra pintura dos dois aqui, apesar de ser ainda uma pintura, então continua, né, photoshopeando bastante, né, a começar pela pouca diferença de altura, que não é nada realista, segundo relatos, né, mas ainda vou chegar lá. Mas enfim, isso aqui é mais assim, mais realista em termos da aparência dela, tá? Mas vamos por partes. Então, Dom Pedro II chegou lá no cais do Valongo, embelezadinho, chegou lá nesse cais, todo empolgado, coraçãozinho batendo forte, né? Ai, meu Deus! E quando ela, esperando que fosse chegar essa mulher aqui, e eis que chega esta mulher aqui. Que, bom, nessa foto não tá feia, mas tá bem diferente do retrato, vamos combinar, né? Pois então, o que acontece? Dizem as más línguas, eu esqueci de falar sobre Dom Pedro II, ele era bem alto, tá, pessoal? Ele tinha 1,90 m de altura. Que bom, hoje em dia vocês devem estar pensando, não é nada demais, 1,90 m. Eu mesma, meu tio tem essa altura, acho que meu primo também tem essa altura, né? Acho que eu tenho um primo que tem essa altura e o meu outro primo é mais alto que isso ainda. Então, hoje em dia não é nada. Mas na época, na época a média de altura não era isso não, pessoal. Se o cara tivesse 1,70 m, ele já era alto, imagina 1,90 m. E Dona Teresa Cristina, né, como boa italiana que era, assim, ela era italiana, tá certo? Tinha pouco mais de 1,50 m de altura. Então, vocês imaginem
Diferença era tipo assim, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Imaginem, né? Mas então, gente, e vocês devem estar se perguntando. E outra coisa, os relatos, né? Sinceramente, eles não são muito benevolentes em relação a ela, pobrezinha, em termos da aparência dela. Uns dizem que era baixinha, que não é nada demais, né? Pô, que tem a mulher ser baixinha, né? Mas outros dizem que ela era acima do peso, ou seja, era gordinha. Outros dizem que ela mancava e que ela foi até Dom Pedro II mancando. Bom, seja como for, seja a parte disso seja verdade ou não, fato é que, gente, Dom Pedro II a viu e desmaiou, sabe? Cumprindo, aliás, a tradição de família, porque Dom Pedro I teve a mesmíssima reação quando viu Dona Leopoldina pela primeira vez. É uma tradição de família, né, pessoal? Mas então, voltando aqui para o retrato de Dona Teresa Cristina, esse é outro, perdão. Voltando aqui para o retrato da Teresa Cristina, vocês devem estar se perguntando, mas Amanda, você tinha mencionado, né, que ela era do reino das duas Sicílias, mas onde fica isso? Eu só conheço uma Sicília, que é a ilha, né, onde fica a outra. Bom, o reino das duas Sicílias, pessoal, hoje em dia seria a região de Nápoles, na Itália, e a ilha da Sicília, né? E inclusive, vocês já se pararam para se perguntar, vocês que realmente são de família italiana, por que grande parte das famílias italianas aqui do Brasil são provenientes do sul da Itália, geralmente Nápoles ou Sicília ou até Sardenha, essa região aí do sul da Itália, é justamente por conta deste casório. Ora, vejam só, como eu falei, né? Em casamento real não se prega prego sem estopa. Com esse casamento foram feitos os primeiros acordos para incentivar a imigração italiana para o Brasil. E, claro, italianos do reino das duas Sicílias, tá, pessoal? Porque vamos lembrar também que nessa época, né? Nessa época não tinha ocorrido ainda a reunificação italiana. A reunificação italiana só vai ocorrer muitos anos depois com Garibaldi, né? E salvo engano, ele só foi para lá para fazer a reunificação depois de ter participado aqui na Revolução Farroupilha. Então, ainda tem um tempinho para ter a reunificação. Então, nessa época, a Itália ainda era um monte de uma colcha de retalhos de principados e reinozinhos. E o reino das duas Sicílias era uma delas. Inclusive, o reino que foi o principal protagonista na Revolução Italiana, lembrando aqui das minhas aulas de história, né, foi justamente o reino do Piemonte Sardenha com a Casa de Saboia. Viu, pessoal? E a Casa Real era a Casa de Saboia, certo? Mas então, voltando para o nosso querido casal, depois que ele se recuperou do desmaio, né, voltou a si, ele chorou muito, disse, me enganaram e etc. Mas, volto a dizer, ele era um homem ele era um jovem, já jovem, era muito controlado, muito polido, muito educado, né? Tudo que ele fazia era de caso muito bem pensado. Então, é claro que seguiu com o casamento. Até porque, gente, vamos combinar que ele não tinha lá muita escolha, principalmente politicamente falando, né? Porque o casamento ele já tinha sido feito oficialmente por procuração em Nápoles. Então, no papel, eles já estavam casados quando ela chegou aqui, né? Casamentos reais eram assim. Então, seria um duplo escândalo, ou triplo, basicamente, porque se ele enjeitasse a noiva, né, ele ia dar razão para todos a má fama que os Bragança tinham, né, por conta de Dom Pedro I, né? Ia dar toda a razão para essa fama e conseguir outra candidata
não sei se ia ser possível, não. Então, ele continuou com o casamento, seguiu, e dizem as fontes também, né, gente, embora eu desconfie um pouco dessas fontes, porque vamos combinar que, né, logo depois, né, na República a República fez de tudo para diminuir a imagem da monarquia posteriormente. Então, né, pode ter sido isso. Mas os relatos dizem que era uma relação assim bem protocolar, né? Inclusive, eu trouxe para vocês também essa foto, essa pintura, que também é um pouco mais realista dos dois. Vocês podem ver aqui que Dom Pedro II já está devidamente com barba, né? Que ele usava justamente para dar um ar de mais velho, para que levassem ele mais a sério, né? E tal. É por isso que ele usava, e virou moda, claro, porque, né, o que o imperador faz vira moda, tá certo? E então, o que acontece? O que acontece? Dom Pedro II, ele seguiu com o casamento. Dizem que a relação, desculpa, deu branco aqui, gente. Dizem que a relação era bem protocolar assim. Inclusive, Dom Pedro II teve amantes. Algumas fontes dizem que foi mais de uma, e outras dizem que foi só uma, que era a Condessa de Barral. Mas mesmo, e muitos falam sobre a Condessa de Barral, foi mesmo, tá? Mas mesmo assim, mesmo tendo um affair fora do casamento com a Condessa de Barral, ele procurou ser discreto. E tão discreto que, assim, ninguém sabe muito ao certo se era mesmo uma relação, um affair mesmo, ou se não era, de tão discreto que ele buscou ser. E por que isso, gente? Mais uma vez, porque justamente para não humilhar Dona Teresa Cristina, como Dom Pedro I tinha, como o pai dele tinha humilhado a mãe dele, exibindo aí a amante dele, que era a amante do pai, no caso, que era a Marquesa de Santos, né? Justamente para desfazer, para limpar o nome da família imperial. Certo, pessoal? Então, por hoje é só desse vídeo. Espero aí que vocês tenham um Dia dos Namorados maravilhoso, quer vocês estejam com alguém ou quer vocês estejam sozinhos, porque ainda que vocês estejam sozinhos, não, solteiros, né? Como dizem, solteiro sim, sozinho nunca. Não é verdade, pessoal? E se tem uma coisa que 2020 ensinou pra gente é que você acordou, você tá respirando, é um bom dia. É ou não é, pessoal? Pois então, aproveitem esse dia, assim como todos os outros dias, e no mais, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!